voltando, no nosso segundo encontro, nós vamos continuar falando sobre a classificação das constituições. Para quem não se lembra, meu nome é Fernando Brito, sou professor de vocês de Direito Constitucional. Então, na nossa aula passada, enfim, nós falávamos que as constituições elas podem ser classificadas quanto ao seu conteúdo em material e formal, quanto à sua forma em constituição escrita ou constituição consuetudinária. As outras classificações, elas dizem respeito ao modo de elaboração, enfim, dizem respeito à origem, à estabilidade e à extensão da Constituição. Quanto ao modo de elaboração das constituições, as constituições, elas podem ser dogmáticas ou históricas. Constituições dogmáticas são aquelas constituições que são construídas em uma Assembleia Constituinte. Então, toda vez que eu estiver falando de Constituição dogmática, eu estou me referindo a uma Constituição que foi construída em uma Assembleia Constituinte. A Constituição histórica, diferente da Constituição dogmática, ela é construída ao longo de um processo histórico. Os povos, as comunidades políticas vão acumulando experiência constitucional e essa experiência constitucional acaba constituindo a própria tradição constitucional. É interessante pensar que as constituições dogmáticas são sempre constituições escritas. O resultado de uma assembleia é um texto constitucional. As constituições históricas, por sua vez, normalmente elas são costumeiras, são consuetudinárias, são constituições não escritas. Com relação à origem, as constituições elas podem ser promulgadas ou outorgadas. Constituições promulgadas são também chamadas de constituições populares. São aquelas constituições que são votadas. As constituições outorgadas são constituições entregues, independentemente do voto, por uma determinada comunidade política. A nossa Constituição Federal de 1988 é uma Constituição promulgada. Em compensação, em comparação, se a gente olhar a Constituição do regime militar, a Emenda Constitucional número 1 de 1969, se trata de uma Constituição outorgada. Ela foi imposta, ela não foi discutida, não foi votada, enfim, não é uma Constituição popular, não é uma Constituição democrática. As Constituições outorgadas nunca são Constituições democráticas. Bom, nós temos ainda quanto à estabilidade, a classificação das constituições em três grandes grupos. As constituições, elas podem ser consideradas constituições hiperrígidas, constituições rígidas ou constituições flexíveis. Bom, o que diferencia esses três tipos de constituição? Essa classificação está relacionada com a possibilidade, com o processo de emenda constitucional. Quanto mais difícil a emenda à Constituição, mais rígida é a Constituição. Quanto mais fácil aprovar propostas de emenda à Constituição, mais flexível é essa Constituição. Então, as constituições flexíveis, são aquelas mais fáceis de alterar. Normalmente, o processo de emenda das constituições flexíveis não se diferencia nem um pouco do processo de aprovação da lei ordinária. É um processo legislativo só, é um processo legislativo comum. Quando a gente se referir à Constituição semirrígida, é aquela Constituição que tem um processo especial e esse processo cria algumas dificuldades para que o constituinte de reforma, o poder constituinte de reforma, emende a Constituição. Essas limitações, essas travas, podem ser limitações procedimentais, por exemplo, relacionadas ao quórum, podem ser limitações circunstanciais, podem ser limitações relacionadas a determinadas matérias da Constituição. Nós teremos um tópico para conversar sobre o processo de emenda à Constituição. E, por último, as constituições hiperrígidas. São aquelas constituições que têm o maior número de travas possíveis ao processo de emenda. Normalmente, as constituições hiperrígidas só podem ser emendadas
em determinadas circunstâncias históricas específicas ou em determinado, ou observando melhor, determinados intervalos de tempo. Por exemplo, a Constituição Portuguesa, que é considerada uma Constituição hiperrígida, só pode ser emendada a cada 5 anos. E a nossa Constituição? Qual é a característica da nossa Constituição? Se a gente fosse classificar a nossa Constituição com relação à emendabilidade, com relação à possibilidade de alteração da Constituição, nós chamaríamos a nossa Constituição de semi-rígida. Ela tem algumas travas, ela tem algumas dificuldades. O processo de emenda é um processo diferente do processo legislativo ordinário, mas mesmo assim é possível emendar a Constituição, e nós emendamos a Constituição com alguma frequência. Dizia para vocês que a nossa Constituição é uma Constituição semi-rígida, mas apesar disso, até o começo de 2018, nós já emendamos a Constituição 106 vezes. É quase um periódico, uma média de 3 emendas e meia por ano. Vamos lá para a última classificação das Constituições. A última classificação das Constituições é com relação à extensão das Constituições. Elas podem ser consideradas, com relação à extensão, quanto à extensão, como constituições analíticas ou como constituições sintéticas. As constituições sintéticas são constituições principiológicas. São constituições que surgem normalmente em federações muito antigas ou confederações, como é o caso, por exemplo, da Constituição Americana, da primeira Constituição Americana, Constituição de 1776. As constituições analíticas, por seu turno, elas são constituições mais alongadas. Elas dispõem uma série de normas, inclusive normas de natureza não constitucional. Vocês imaginam que a nossa Constituição, por ser uma Constituição formal, já dizia para vocês que ela disciplina até que o Colégio Dom Pedro II no Rio de Janeiro deve ser responsabilidade da União, a nossa Constituição é considerada uma Constituição analítica. Ela contém uma série de normas constitucionais, é uma Constituição muito extensa, dispõe sobre muita coisa. Tá? Com isso, nós encerramos a classificação das Constituições. O nosso próximo tópico é um tópico sobre a aplicabilidade das normas constitucionais. Nós separamos as normas constitucionais em 4 grandes grupos, de acordo com a sua aplicabilidade. Nos acompanhar no slide, eu tenho normas constitucionais de eficácia plena, eu tenho normas constitucionais de eficácia contida, normas constitucionais de eficácia limitada e normas constitucionais de eficácia programática. O que são as normas constitucionais de eficácia plena? Normas constitucionais de eficácia plena são normas autoexecutáveis. Elas independem de nada para valer imediatamente logo após a promulgação da Constituição. Um exemplo desse é o artigo 2º da Constituição, que fala da separação de poderes. Então nós temos 3 poderes, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, está previsto no artigo 2º da Constituição e independe de qualquer providência para que essa norma do artigo 2º tenha eficácia plena. As normas de eficácia contida são aquelas normas cujo conteúdo pode ser restringido pelo legislador. Um exemplo de norma de eficácia contida é a norma que aparece no artigo 37, inciso 1º da Constituição. Lá, a Constituição faculta, por exemplo, a contratação pelas universidades de professores estrangeiros, mas essa norma é uma norma que está sujeita à regulamentação e a lei pode limitar em que circunstâncias essa contratação é uma contratação possível. Nós temos ainda as normas de eficácia limitada. O que são normas de eficácia limitada? São aquelas normas constitucionais que dependem de regulamentação infraconstitucional para produzir os seus efeitos. Então, em inúmeros momentos, a Constituição prevê e estabelece determinados direitos, mas condiciona esses direitos, o exercício desses direitos, à existência de uma lei. Então está previsto, por exemplo, lá
Na Constituição, a licença paternidade, na forma da lei. Está previsto na Constituição, por exemplo, o aviso prévio proporcional, na forma da lei. Até pouco tempo atrás a gente não tinha lei para disciplinar como era o aviso prévio proporcional. Nós temos lá na Constituição o direito de greve do servidor público na forma da lei. Então, a lei deve regulamentar o direito de greve do servidor público. Enfim. Então, nós temos lá uma série de direitos constitucionais, são direitos de eficácia limitada. Para encerrar esse tópico, vou falar rapidinho das normas programáticas. A Constituição também tem normas que elas são verdadeiros programas, são verdadeiros horizontes. A Constituição, ela não só descreve a realidade, a Constituição também diz para onde a gente deve ir, para onde a gente deve ir. E essas normas, que são normas que instituem programas, que são normas que apontam para o futuro, são chamadas de normas programáticas.